Saudações a todos, hein? Bom, hoje eu estou trazendo um vídeo aqui que é embasado nas dúvidas mais comuns. Eu estou fazendo uma série de vídeos justamente para tirar essas dúvidas aí de interpretação. Uma delas é muito comum, que o pessoal pergunta quais arcanos que vão falar, por exemplo, de feitiço. Aí a pessoa está passando por algumas dificuldades e assim que fogem um pouco da explicação e a pessoa procura lá o tarólogo e tal. Ah, eu estou desconfiado que alguém fez feitiço para mim ou para alguém da minha família. Bom, existem dois arcanos que eles são assim, eu acredito que seja os principais assim quando a gente fala de feitiçaria. Um deles é o diabo, né? Esse arcano, essa carta ele é muito bonita, é do tarot 3D. Então a gente vê ali duas pessoas aprisionadas ali numa corrente e naquela base ali cúbica, né? Isso aí seria as pessoas aprisionadas no seu ego, nas suas ideias cristalizadas, né? Em tudo aquilo que acredita, mas de forma egoísta, de uma maneira assim egoísta, da pessoa levar à frente as suas ações, os seus planos, mas muitas das vezes assim, até passando por cima de outros. Então o diabo ele fala muito dessa questão assim, no negativo da desonestidade. Eu fiz um vídeo agora há pouco tempo que eu falei até do lado positivo do diabo, que era a esperteza, a força de vontade, a energia pura. Só que essa energia ela tem que ser filtrada, ela tem que ser canalizada. Então, quando a gente fala, então o diabo ele leva exatamente a essa questão do inconsciente, né? Vamos dizer assim, do inconsciente, da energia bruta, da energia que ela precisa ser canalizada, que ela precisa ser, vamos dizer, direcionada, racionalizada, né? E o diabo ele vai falar do instinto puro, né? Então, o diabo ele tem essa coisa, essa forma talvez meio primitiva do ser humano, dele estar agarrado em certas situações, em certas coisas assim, dos prazeres carnais, dos objetivos que muitas das vezes o indivíduo ele passa por cima de todo mundo. E o diabo ele tem essa questão de você manipular os elementos, né? Então ele é o diabo, não o diabo, vamos dizer assim, visto pelo lado religioso, mas o diabo no sentido das ideias errôneas, né? Então o diabo ele tem essa questão de ser do indivíduo maquiavélico, do indivíduo que ele passa por cima até, vamos dizer, do livre-arbítrio de outra pessoa. Ele vai manipular energias, ele tem conhecimento, que o diabo ele é um arcano muito ligado ao conhecimento e até o conhecimento da magia. Então, como ele tem essa questão dele passar por cima de tudo e de todos, visando seus objetivos egoístas, né, muitas das vezes, repetindo, mais uma vez falando do aspecto negativo, né? Então, por que não, ele tendo conhecimento, ele não vai utilizar de meios magísticos, né? Lançar assim um feitiço, uma magia, né? Uma energia abstrata, né? Direcionando para um alvo, para uma pessoa, para conseguir alguma coisa, né? Então o diabo ele tem essa questão aí de passar por cima das pessoas, infelizmente. Outro arcano que eu tenho aqui, também do tarot 3D, é a Lua. A Lua que vai falar dos sortilégios, do oculto, né? Da mente, muitas das vezes, até irracional, o medo irracional, né? Então a Lua ela tem essa coisa do inconsciente, né? E do medo daquilo que você
do medo daquilo que você pensa que está vendo, né? Então a Lua ele tem esse lado da ilusão, né? Então a Lua, quando a gente fala do lado positivo, a gente fala de uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa apaixonada, uma pessoa romântica, uma pessoa que sonha, né? A Lua tem o lado da intuição, então a Lua tem vários aspectos positivos, como todos os arcanos também vão ter. Mas a Lua tem esse lado assim, das 4 fases, né? Daquela coisa assim que da inconstância, entendeu? Então a Lua tem toda aquela magia do mistério, dos 2 cães naquele portal, verificando se o viajante está ou não preparado para seguir a sua viagem, seguir o seu rumo, né? Buscar lá o conhecimento que vai além das torres. Então, existem vários autores assim que colocam situações muito interessantes. O que será que vai ter além daquelas torres ali, né? Lembrando que até na carta da morte do baralho Rider-Waite, a gente percebe que lá no fundo a gente vê 2 torres, que alguns autores dizem que a Pamela Smith quis mostrar dentro da ilustração do arcano da morte, o outro arcano que seria a Lua. Então o Diabo e a Lua, eles são arcanos assim que falam de uma maneira muito assim forte dentro do jogo. A Lua ela vai falar do campo mental também, né? E que a pessoa muitas das vezes ela pode estar tendo algum tipo de confusão mental. Mas veja bem, pessoal, vamos levar em consideração que um arcano sozinho ele vai dar assim, ele vai ter milhares de vamos dizer assim, de linguagens dentro daquilo ali. É um conjunto de símbolos, é uma energia, é um arquétipo, né? É uma situação, é um cenário repetitivo, que nós chamamos de arquétipo, de imagem arquetípica, né? Mas vamos falar de mais alguns aqui. Por exemplo, esse outro arcano aqui, o arcano número 2, a sacerdotisa, ela é detentora do livro do conhecimento, ela é detentora do tempo, ela é a senhora dos conflitos. Então, toda vez que ela aparece no jogo, a gente diz assim, ela vai falar da família, ela tem o seu lado protecionista, mas ela também guarda mistérios, ela guarda segredos. Como ela é sacerdotisa, ela vai ter, obviamente, os segredos do oculto, da magia e dos mistérios. Então, ela no negativo, ela pode levar a essa conclusão de uma pessoa que tem conhecimento ou que um determinado indivíduo recorreu a essa pessoa com conhecimento para direcionar todo um processo de magia aí, para um alvo, para uma vítima, para uma pessoa enfeitiçada. Outro arcano também que a gente costuma também relacionar quando no negativo vai ser o Papa. O Papa vai ser outro, é o arcano número 5, tá? Ele vai também levar a essa ideia. O Papa ele é o pontífice de ponte, né? Essa ponte, o que é essa ponte? É a ligação entre o mundo invisível, entre o mundo dos espíritos, entre o mundo dos ancestrais, até nós, seres humanos encarnados. Então o Papa, ele é o detentor do conhecimento. Então a gente pode encarar o Papa como o professor, como o juiz, como um oficial de alta patente, porque o Papa ele fala do controle, do conhecimento, ele pode ser também o advogado, é todo aquele indivíduo que detém conhecimento. Então ele poderá também ser um sacerdote, ou indivíduo assim com status de conhecimento voltado à magia, bem considerável também, tá? Então o Papa, quando no negativo, ele também pode levar a essa conclusão, que possivelmente teria uma pessoa com conhecimento suficiente
Lembrando, mais uma vez, que o Papa, ele também, como todos os arcanos, vai ter o seu lado positivo e o seu lado negativo, que muitos autores, muitos instrutores chamam de lado sombra e lado luz, para não falar positivo e negativo. Tá? Outro arcano que eu não separei aqui, infelizmente, que ele também pode levar a ideia da magia, é o próprio mago. Né? O mago, por que ele se chama mago? Porque ele está diante de uma bancada com 4 símbolos que vão representar os 4 elementos primordiais à vida na Terra, né? Representados pela taça, pelo punhal, ou pela espada, ou pela faca, pelo bastão e pela moeda. São os 4 elementos. O mago, diante desses elementos, ele aponta para o céu o bastão, que simbolicamente ele seria o eixo do mundo, ele aponta para o céu, e com a outra mão ele aponta para a terra, dizendo com esse gesto que a vontade de Deus deve prevalecer na terra. Né? Então o mago, ele tem essa questão de manipular os elementos, do conhecimento, ele é o exibicionista, ele é aquele cara que quer mostrar o trabalho dele, né? Então o mago, ele tem um pouco essa questão no negativo de ser o manipulador, de ser o enganador, mas também vai representar a comunicação, né? Então o mago sozinho, obviamente, ele não vai falar de feitiço, mas ele imagina ele junto com o diabo, né? Como ele representa a comunicação, ele vai falar de uma energia manipulada e direcionada para uma pessoa. Tá bom, pessoal? Esses são os arcanos aí, assim, que eu acho que são assim os principais, ou alguns deles, tem outros também, que infelizmente não vão caber nesse vídeo. Eu vou fazer um vídeo pequenininho para falar dos arcanos, que eles vão ter assim um peso menor quando se fala de magia. Tá ok, pessoal? Um grande abraço para todos, hein?